Vamos falar de uma coisa muito comum, aquela sensação de sobrecarga digital. Sabe, a impressão de estar sempre aprendendo, se esforçando, consumindo um monte de conteúdo, mas no fim das contas parece que não se sai do lugar. E se existisse um método para, sei lá, transformar todo esse esforço em resultado de verdade? Pois é isso que a gente vai explorar agora. Essa imagem da esteira, ela é familiar, não é? É a representação perfeita de acumular conhecimento sem nunca avançar de verdade. Muitos profissionais, freelancers, empreendedores sentem exatamente isso, que estão correndo sem parar, mas a paisagem ao redor nunca muda. E os projetos ficam ali, estagnados. E esse estado mental, essa sensação, tem um nome. É o labirinto digital. Não é um lugar físico, claro, mas sim um ciclo de comportamento que prende a gente, mesmo com todo o nosso esforço. É a pura definição de estagnação produtiva. Ok, beleza, mas como se sai desse labirinto? Bom, o primeiro passo é sempre entender como ele funciona. Então vamos juntos identificar as armadilhas que nos mantêm presos lá dentro. Essa sensação de estar perdido não acontece por acaso, viu? Ela vem de 3 padrões de comportamento muito específicos. São como 3 arquétipos que nos impedem de avançar. Vamos conhecer um primeiro deles. O primeiro arquétipo é o colecionador. É aquela pessoa que acumula cursos como se fossem troféus. Comprar um curso novo dá aquela dose de dopamina, né? Aquela ilusão de progresso. Mas o resultado real é uma biblioteca fantasma de conhecimento que nunca é usado. O método aqui sugere um antídoto bem direto: ter foco total no resultado antes de consumir qualquer nova informação. Em seguida, vem o comparador. E olha, essa talvez seja a armadilha mais destrutiva, porque ela ataca bem no nosso ponto fraco, a autoconfiança. É aquela paralisia que acontece quando a gente compara os nossos bastidores, a nossa bagunça, com o palco super iluminado de todo mundo. A solução para isso? Focar na iteração. É sobre melhoria contínua, sobre se comparar apenas com quem a gente era ontem. E por último, temos o recomeçador. É aquela pessoa que trabalha muito, mas avança pouco. A analogia perfeita é a de cavar vários poços de 1 metro de profundidade em vez de um único poço de 10 metros. A empolgação do começo é viciante, a gente sabe, mas a maestria de verdade, essa exige consistência. O antídoto aqui é criar sistemas que sustentem o progresso, mesmo quando aquela motivação inicial vai embora. E aqui a gente vê o ciclo em ação, como uma armadilha alimenta a outra. Colecionar cursos gera insegurança, que leva à comparação. A comparação gera frustração, que leva a pessoa a recomeçar tudo de novo. E para esse novo caminho, mais cursos, claro. É um ciclo que se perpetua e não leva a lugar nenhum. Certo, o problema está claro. Mas se estamos num labirinto, o que a gente precisa é de um mapa para sair. E esse mapa, nesse caso, é a metodologia Risch². O mais interessante do Risch² é que não é só uma opinião, sabe? É uma síntese de métodos super comprovados que são usados por empresas gigantes como Toyota e Google, mas adaptados para uma única pessoa. É como trazer o poder de sistemas complexos para o profissional individual. Então vamos decifrar este nome. É um acrônimo para 5 dimensões essenciais. R de resultado, para combater o colecionador. I de iteração, para vencer o comparador. S de sistema, o antídoto para o recomeçador. H de habilidade, para construir competência de verdade. E o A². Esse é o diferencial. É o equilíbrio perfeito entre a estratégia e a execução, entre o pensar e o fazer. Agora, o que é muito legal nessa abordagem é como ela foi estruturada. Não é só um monte de regras, mas um caminho progressivo, quase como um jogo para tornar a evolução mais divertida e envolvente. A jornada inteira é dividida em 20 níveis. E a ideia por trás disso é simplesmente genial. Transformar o progresso, que muitas vezes é abstrato, em algo tangível, mensurável. Cada nível que se sobe é uma conquista real. Esses 20 níveis são agrupados em 4 fases bem claras. A pessoa começa como aprendiz, só entendendo o terreno. Depois, evolui para executor, que é onde a ação acontece de verdade. Em seguida, vira especialista, otimizando os processos. E, finalmente, mestre, dominando o jogo por completo. É um mapa de carreira muito claro. E aqui está o pulo do gato. O progresso precisa ser conquistado. O sistema de XP, de pontos de experiência, recompensa a ação, não o consumo. Entregar um projeto vale 10 vezes mais do que só ler sobre ele. A mensagem não podia ser mais clara. O valor de verdade está na aplicação.
Com o mapa em mãos e a jornada toda traçada, qual é o destino final? Para onde esse caminho todo leva? A transformação vai muito além de simplesmente ser mais produtivo. E aqui a gente tem o contraste final, preto no branco. De um lado, o caos do labirinto que invariavelmente leva ao esgotamento. Do outro, a clareza do caminho raiz quadrado, que leva à maestria. A escolha parece simples: andar em círculos ou seguir uma rota direta para o objetivo. E essa é a grande virada de chave, a mudança de identidade. O objetivo não é só saber um monte de coisas, mas se tornar um construtor digital. Alguém que usa o conhecimento como ferramenta para construir coisas reais, projetos, negócios, resultados concretos. E essa frase resume a filosofia toda perfeitamente. A motivação é um impulso inicial, é o foguete que sobe e depois apaga. Mas o sistema é o trem nos trilhos, que garante que a gente chegue ao destino, não importa o que aconteça. E o material termina com essa pergunta que muda toda a nossa perspectiva, do consumo para a criação. Depois de entender o labirinto e de ter o mapa na mão, a questão que fica não é mais o que eu preciso aprender agora, mas sim o que será construído primeiro.